que será que eles sentem diante de tamanho crescimento e empoderamento desse feminino? Um feminino que ainda sofre violência verbal, violência física, mas que também grita, que também estabelece-se no universo. E nesse mês agora de novembro, é muito claro para nós a importância de que homens também se cuidem. E aproveitando essa campanha, né, do Novembro Azul, do câncer de próstata, onde os homens ficam mais em evidência, a gente vai trabalhar aqui algumas experiências, alguns pensamentos. A gente vai dividir aqui com você que está nos ouvindo, você que é um curioso, uma curiosa desse universo masculino também, que muitos de nós fomos criados para pensar ou imaginar sobre o sexo forte. Será que eles são tão fortes assim mesmo como a história, a sociedade nos fez acreditar? Será que esse lado masculino, que também tem um feminino, não está precisando de um olhar diferenciado? Nesse projeto, esse mês da Estratégia do Oceano Azul, a gente convida você a refletir não só aspectos de saúde do masculino, essa saúde física, mas a saúde mental desse homem que também sofre. Afinal de contas, uma pessoa que pratica violência muito provavelmente já foi violentada, ou uma pessoa que se mostra agressiva também já experimentou ou já experienciou algo do tipo. Então, como conviver melhor numa sociedade onde homens e mulheres sofrem? Esse universo masculino fala, grita, chora e nos convida juntos a pensarmos por que ainda existe tanta violência entre homens e mulheres. Se pessoas que violentam podem já ter sido violentadas, qual é o diálogo e a ponte que nós temos que estabelecer? O que é que realmente existe por baixo dessa superfície, dessa pele do masculino? Eu tô aqui hoje com Sonielson, que é um professor, um colega, um amigo, psicólogo, comunicador, filósofo, mas acima de tudo, o primeiro é um homem, não é, Sonielson? Eu gostaria de ouvir a tua experiência como menino, como adolescente que foi, e como homem, e como profissional, né? Nessa pele masculina, que tem um feminino também dentro, né? Nós temos feminino e masculino, então isso é muito importante para nós, sabermos que ambos temos. Como é que é a tua experiência com esse masculino que também sofre, esse olhar vindo de você? Primeiro a gente teve que perceber que existe o masculinos, né, no plural. Foi a primeira coisa que eu acho que eu descobri quando eu comecei a me aprofundar em tentar entender a minha formação identitária, né? Então, não existe só um modelo de homem, né? Existem homens, e esses homens podem povoar um único homem. Então, dependendo da fase em que nós nos encontramos, nós aderimos ou não a uma formação identitária específica. Sonielson, então você está me dizendo que é muito parecido com o universo feminino, quando a gente trabalha os arquétipos do feminino, onde a gente tem mulheres que são mais de um jeito e mulheres que são mais de outro jeito, e que essa mitologia que povoa esses arquétipos aí estão todos dentro da gente, então o homem tem isso também. O homem tem também. É importante que os homens percebam essa condição ao qual eles estão inseridos, né? Nós estamos inseridos, para que a gente também não fique muito cristalizado em papéis específicos que muitas vezes causam sofrimento, porque são papéis que estão mais relacionados à expectativa sociocultural do que de fato aquilo que nós homens gostaríamos de desempenhar. É como se eu pudesse afirmar que dentro de nós existe um fraco e um forte. Sim, sim. Nós nascemos a partir dessa perspectiva de um kit completo, né? O Jung até fala muito sobre isso dentro da psicologia analítica. Então, reconhecer esse nosso lado forte, mas também alguém que é passível de ser ajudado, de ser acolhido, e alguém, obviamente, que pode fracassar, e no fracasso essa pessoa se redesenha, isso também faz parte do universo masculino. Claro que é muito mais difícil o homem reconhecer isso, né? E aí também, quando a gente fala de homem, o ideal seria falar no plural. É difícil os homens, né, entenderem isso, justamente porque nós somos frutos dessas projeções coletivas, né? Sonielson, incrível quando você fala da questão de um equilíbrio.
Porque num mundo onde a gente percebe a tamanha guerra dos sexos, talvez se nós abordássemos então essa síntese onde feminino e masculino constroem juntos, descobrem juntos e um apoia o outro, talvez nós fôssemos mais felizes, menos violentados. Porque o que eu mais ouço nesses anos todos de atendimento é o quanto muitas vezes a mulher se sente agredida. Porém, quando eu vou do outro lado, também ouvindo homens e também atendendo homens, a percepção que eu tenho é que eles também se sentem invadidos, solitários, abandonados de muitos papéis do feminino. É isso mesmo, Sonielson? O que você tem para dizer para nós? Eu gosto muito de um autor chamado James Hollis, né, onde ele aborda num livro chamado Sobre a Sombra de Saturno, este homem ferido, né, que foi abandonado e que é vítima, de certa forma, também de uma estrutura patriarcal, machista, onde ele mesmo, em primeiro lugar, acaba sendo violentado, para que depois ele se relacione com o mundo a partir de uma lógica também da violência. Olha que incrível isso, Sonielson. Vamos refletir aqui então, o mundo anda tão violento. Então eu fico pensando no momento onde você diz de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade machista, onde veio esse desejo do feminino muito grande de se libertar. Então no momento onde esse feminino tanto sofreu e continua sofrendo, porque talvez então violentadas hoje possam estar violentando os próprios homens, né? É interessante a gente reconhecer também esse lugar de algoz, né? O universo masculino. Então, numa lógica psicológica, não existiria, no final das contas, vilões ou mocinhos, né? Sim. Todos somos vítimas. Mas de um ponto de vista, digamos assim, mais sociopolítico, sim, um homem tem que reconhecer, nós homens, os prejuízos históricos que nós cometemos contra as mulheres, né? Sim. Isso não vem de hoje, já tem aí pelo menos 8 ou 10 mil anos, né, quando se estabelece o patriarcado. Reconhecer isso é um primeiro passo para que de fato a gente possa conseguir estabelecer pontes, né? Estabelecer diálogo. Ou seja, a gente precisa aí, né? A primeira ponte dessa guerra do sexo seria então esse perdão de si mesmo, esse Sim. perdão ao outro e um diálogo estabelecido de uma forma mais adulta, mais amadurecida, onde a gente possa chegar exatamente na possibilidade de que o que cada um é na sua identidade. Sim. Não homem no sentido de ter que aderir aos modelos que lhe foi dado e a mulher vice-versa, porque hoje a mulher também se debate, a mulher também se violenta. A mulher hoje ela se encontra cansada com todos os papéis que ela queria conquistar, porém ainda com aquele vazio, e é onde a gente vai então fazer o resgate do feminino. Mas que feminino é esse? Dimensão feminina dentro do masculino e vice-versa, né? A dimensão masculina no feminino. Eu acho que parte da tragédia ocorre porque nós homens, ou parte de nós homens, não reconhece essa nossa dimensão do feminino. E aí a gente acaba colocando, né, na nossa sombra, né? E às vezes a gente projeta esse feminino de uma forma exageradamente apaixonada, mas também a partir de uma lógica aí da repulsa, né? Porque isso se dá de forma inconsciente. Então eu acho que o primeiro passo é esse masculino reconhecer a sua dimensão também do feminino, de um ponto de vista psíquico. Eu não estou falando aqui, não é de um ponto de vista sexual nem identitário, né? De gênero, né? A gente não está falando de gênero, a gente está falando de uma identidade. Perfeito. A gente está falando aí de construções de diálogos entre modelos que existem no nosso inconsciente coletivo e que eles possam então estabelecer esse equilíbrio. Porque não só os homens em algum momento da história negaram essa parte desse feminino, como também não é justo hoje as mulheres, para se empoderar e para também terem os privilégios que os homens sempre tiveram, né, no seu meio social ou como status social. Aqui a gente está falando de direito a voto, a gente está falando de lugares nesse mundo, né, social, onde a mulher saiu para conquistar. Porém, muitos lares ficaram vazios e o próprio lar da mulher, a própria natureza do feminino, em muitos momentos teve que ser abandonada.
E esse homem aí, nesse meio tempo, que é um tempo longo da história, né, que a gente vem construindo, talvez escolheu muitas fragilidades, tanto quanto as mulheres. Ou seja, tudo experiência e reflexão, para que você que nos ouve, para que você que nos assiste também possa buscar aí seu ponto de equilíbrio, não é, Soniel? Perfeito. O ideal, né, seria conseguir estabelecer uma síntese. Ou seja, quais pontos são comuns no universo masculino e feminino que possam dialogar em torno de buscas de soluções comuns também, né? Se nós levarmos em conta do ponto de vista arquetípico, os homens já contêm muito do feminino, psicologicamente falando, e vice-versa. Então, por que não colocar em diálogo essas partes, em vez de deixá-las numa dimensão inconsciente, né? E se a gente permanecer nessa dimensão inconsciente, a relação com o outro sempre vai ser superficial. E é nessa relação superficial onde ocorre toda sorte de violência, né? A começar pela violência verbal. Exatamente o que eu pensei, que o que a gente mais vem percebendo em termos de adoecimento, o passivo-agressivo. Perfeito. Que é o silêncio nos lares, o silêncio nos relacionamentos, mas um silêncio que agride, né? Um silêncio onde eu permito que o outro fantasie, e fantasie muitas vezes, dizer, mulherada, a gente está querendo dizer para vocês, homens que nos acompanham, que mulher sofre sim, e sofre muito, e esse feminino é muito sofrido e vem sofrendo por muitos anos. Porém, a gente quer desmistificar que não é só esse feminino, não é só Nielson. Existe um masculino ferido, um masculino que recebeu uma imposição social, histórica e psicológica e que ainda sofre essa pressão. Perfeito. Hoje vem crescendo muito a quantidade de grupos para discutir masculinidades, né, no plural. Justamente por isso, porque vocês começaram esse processo de discutir as formações identitárias a partir do olhar feminino, e o homem, nós homens, ficamos para trás. Então, qual é esse outro homem, né, ou esse novo homem do século XXI, né, do contemporâneo? Nós aprendemos muito isso com a dimensão do feminino, né, e na medida do possível, nós chamamos esse feminino para dialogar, né, seja de um ponto de vista simbólico, que é o feminino que há dentro de nós, seja de um ponto de vista concreto, né, ou seja, o que as mulheres têm a nos ensinar. O grande desafio hoje de pensar a afetividade masculina é como integrar aspectos desse masculino que foram negligenciados por tanto tempo, como, por exemplo, uma função sentimento. Nos foi ensinado, né, sócio-historicamente falando, de que a gente tem que agir mais pelo princípio da razão e negligenciar ou reprimir os aspectos intuitivos e emocionais, já que dentro dessa lógica patriarcal, essa estrutura ela estaria mais atrelada ao universo do feminino. Então, este é o grande desafio, né? Como desenvolver essas habilidades que já estão dentro do homem, mas que muitas vezes ele reprime por uma questão meramente da expectativa cultural. O homem que se permite isso, e talvez o ponto de partida seja falar sobre isso, sobre suas dores, e reconhecer seus pontos fracos, né? Já que a gente é educado a sempre falar dos nossos pontos fortes, eu acho que aí está o primeiro passo, né? Está o caminho. E a gente deixa essa reflexão aqui. Obrigada, Sonielson, pela tua experiência, né, por estar aqui com a gente. Você que atende homens também, que tem contato com muitos alunos, né? Assim, qual é a mensagem que você quer deixar para esses homens aqui nesse vídeo? E para as mulheres também? Então, eu gostaria de deixar um convite para que as pessoas se abram mais, né? Falem um pouco mais dos seus universos internos, especificamente os homens, mas isso se estende para todas as pessoas, né? Jovens, mulheres, homens, enfim, trans, né? Pessoas trans, e também assumam em alguma medida as suas fragilidades. Sonielson, obrigada. E a gente fica por aqui. Você continua assistindo e acompanhando todos os posts, todos os vídeos dessa série Estratégia do Oceano Azul. O que acontece abaixo da superfície deles.